eles sempre falam, né? Pô, mandarim é a próxima língua, a língua que todo mundo tem que aprender. E eu acho que, inclusive, a gente conversou com um cara que ele é diretor global de marketing da Asus. E ele falou que, mano, se aprender mandarim, tu tá feito pra carreira de executivo. Tem muitos empregos de executivo que você tiver um mandarim é uma diferença. Hoje no Brasil já é uma diferença imensa, porque tem diversos representantes da ASUS, da Huawei, tem que aprender a pronunciar, Xiaomi, né? Porque é como se fosse um tchau em italiano. Omi, Quem me ensina é o professor Elia Jabbour, que aliás quero deixar um abraço, o cara que mais entende de China aqui hoje no Brasil. Ele é um estudioso, já publicou mais de 4 livros sobre a China. E hoje o diferencial para você entrar numa empresa, seja de qual carreira você estiver, se você tiver um mandarim, você já está em primeiro. Porque a China hoje é a maior parceira comercial do Brasil. Então, querendo ou não, todos os escritórios de exportação, sabe? Principalmente o agronegócio, que a China demanda muito, né? Da nossa soja, do nosso minério de ferro, etc. Mas essas empresas geralmente têm escritórios administrativos e se você tiver um mandarim para falar diretamente o mandarim com eles e traduzir para o português ou inglês, se necessário, eles estão contratando. Então, eu como estudante de economia, tenho visto bastante essa tendência no mercado de trabalho. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo da China, cara. De verdade, assim, não tô falando... É porque... Eu não sei, eles são uma ditadura, né? Querendo ou não. E tem várias coisas de liberdade de expressão lá que eu acho errado. Várias coisas de cerceamento da liberdade do povo que eu acho errado. O que eles estão fazendo lá em Hong Kong, né? Eu acho delicada a situação ali. Então eu tenho sinceramente... E eu concordo com você. Eu acho que a China é um grande player do cenário mundial. Provavelmente está se posicionando para no futuro ser o maior player. Eles são o país com mais pessoas no mundo. E eles são, como você diz, o coração... Da produção industrial do mundo. E eu concordo nesse ponto, sim, mas eu não consigo não ter medo, porque tem muitas coisas da cultura chinesa que eu não gosto e que eu acho que eles ganhando essa relevância, talvez eles queiram implementar isso no mundo também. E aí me traz um medo. É uma boa pergunta, uma excelente pergunta, porque a gente pode fazer um comparativo com as duas principais potências, como era na época da União Soviética e Estados Unidos. Vamos fazer agora com a China e Estados Unidos. Estados Unidos se manteve, agora a ascensão da China. Se eu te perguntar quantas bases militares existem da China no mundo, você saberia responder? Não. Mas também não sei dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos eu sei, eu acho que eles tinham umas 800, né? Quase 900. É. Então, assim, primeiramente, ou seja, a China, ela tem um costume que é, primeiramente, que ele é basicamente fundamentado no confucionismo. Tem um espírito de coletividade na sociedade imenso. Hoje, a taxa de aprovação, feita por uma pesquisa de um instituto norte-americano ao governo e ao Partido Comunista Chinês, beira a quase 93% de aprovação do regime. Por quê? É perigoso citar esses dados, né? Não, porque é um instituto independente, é um instituto dos Estados Unidos que fez essa pesquisa. Dos Estados Unidos? Isso. Mas e os caras que respondem esse troço, será que eles não são? Não. É absolutamente. Porque o que acontece na China? A China tem bastante liberdade econômica. Ela tem, logicamente, ali algumas questões que são fundamentais, né, do ponto de vista da arquitetura do modelo socialista que está na Constituição. Ou seja, a Constituição da China é separada em liberdade. É basicamente que nem a nossa, só que tem um segundo artigo, que é defender sempre o Estado Nacional, a soberania e o regime socialista chinês. Isso é uma cláusula, vamos dizer, pétrea da Constituição chinesa. Mas agora, vamos pensar aqui. Vamos refletir junto, porque a gente tem que fazer sempre relativizar e sempre botar do modo da experiência internacional comparada para ver o que é uma democracia e o que é uma ditadura. Bom, a China, ela tem 8 partidos, logicamente que a maioria dos partidos representados ali na Assembleia, né, vamos dizer assim que seria o nosso Congresso Nacional, né, na Assembleia Geral Chinesa, são dos partidos comunistas. Mas a China, desde Deng Xiaoping, né, que fez as reformas, a abertura, mudou o esquema antes, que era um pouco mais rígido, né, que tinha começado com Mao Tse Tung, etc. Basicamente, ele falou o seguinte: não importa a cor do gato, só importa que ele casse o rato. No entanto, os olhos do gato necessitam ser vermelhos para eles enxergarem melhor. Então, essa é uma frase do Deng Xiaoping que abriu, e aí a China virou essa potência. Em primeiro instante, ela abriu as ZEs, né, as Zonas Econômicas Especiais,
e com a força, um mercado de trabalho basicamente, né, com mão de obra barata, etc, tudo mais, eles conseguiram dinamizar e como eles têm uma população muito grande, eles conseguiram fazer produção em escala. Em escala, automaticamente, quem sabe aqui tipo de empreendedorismo, de empresa, de balanço contábil, sabe que com muita escala, preço de mão de obra barata, você diminui o preço. Mas hoje, o que aconteceu? Depois de isso foi uma estratégia de desenvolvimento. Porque hoje você tem o quê? Você tem a China. A China ultrapassou a renda média per capita do Brasil. Passou o Brasil considerado uma democracia. E a China colocou mais de 400 milhões de pessoas na classe média e tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Ou seja, é o maior mercado consumidor do mundo. A China, basicamente, ela colhe os frutos da sua tecnologia, do seu sistema engessado politicamente, que é um sistema único, mas é um sistema que é aprovado pelos próprios cidadãos e necessita, obviamente, que aí é preciso fazer uma ressalva, de uma engenharia social fundamentada no confucionismo, como eu disse, que coloca sempre o pensamento do cidadão ao direcionamento do coletivo e não do indivíduo. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando estourou a pandemia de coronavírus em Wuhan. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês, me fale qual partido hoje no mundo tem condição de fazer isso. Recrutou 1 milhão de pessoas voluntárias para irem para a província de Wuhan, para trabalharem como psicólogos, como enfermeiros, como médicos, como assistentes sociais, como das mais variadas profissões. Então isso é absolutamente inegável. Se a pessoa é voluntária, ela não está assim sendo pressionada, a pessoa não ganhou nada. E estava indo lá justamente para fazer essa ajuda e para tentar coibir o alastramento, né, e tentar cercear o alastramento do coronavírus para a China, que é um país de 1,5 bilhão de habitantes. E aí você vê o contorno, né, da engenharia social e como cada vez mais essa engenharia social coletiva vai ser necessária para o futuro. Porque a gente tem uma sociedade muito grande, qualquer desastre biológico, né, de viral, etc., catastrófico, vem um meteoro, etc., nós vamos precisar de sociedades organizadas e que tenham comando do Estado, que tenham liberdade, evidentemente, mas que sigam um padrão coletivo. E aí você pega, por exemplo, dos Estados Unidos, um monte de bilionário, saiu esses dias a notícia, podem pesquisar aí, um monte de bilionário comprando aquelas casas ali para o apocalipse, já prevendo os bunkers, né? Os bunkers. Então isso não acontece na China, porque na China todos têm direito a tudo. A gente não sabe, né, também. É que a gente tem que tomar um pouco cuidado de falar, por exemplo, 99% dos chineses dizem que apoiam o governo. 93%. 93%. Na Coreia do Norte, se você perguntar também para qualquer coreano do Norte, ele vai responder a mesma coisa, tá ligado? Então, a gente tem que levar em consideração que na China tem muita propaganda para o governo, eles têm controle de todos os meios de comunicação, não existe o YouTube lá, não existe mídia livre na China, né? Então, é cuidadoso. E a gente é perigoso. E você, na hora de falar por que a China por que a democracia do Brasil não é tão democracia, você citou que lá o pessoal já tem mais dinheiro, né? Eles estão mais... Eu acho que isso é perigoso também, porque a gente, quando tá falando de ditadura e democracia, não tá falando de quanto o cidadão tem de dinheiro ou não, mas qual é a liberdade dele para gastar esse dinheiro ou falar o que ele pensa. Porque eu, sinceramente, eu não quero ter $1 bilhão na conta e não poder falar o que eu penso, não poder fazer o que eu quero, entendeu? É um bom argumento que você colocou, Monark, mas é absolutamente assim... indispensável você levar em consideração o que é uma democracia e levar em consideração a igualdade social. Por quê? A democracia nos moldes ocidentais ela foi construída a partir da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa pregava 3 questões fundamentais: igualdade, liberdade e fraternidade. Essas 3 eram as premissas da Revolução e que moldou o mundo ocidental até então. Quando você olha no Brasil, você tem 38 milhões de desempregados, mais de trabalhadores informais. Agora, depois da pandemia, vai chegar a 20, mas hoje, dados de hoje, nós temos 14 milhões de desempregados. Nós tínhamos quase 2/3 da população brasileira desbancarizada, que o auxílio emergencial provou isso. Ou seja, a população não tinha nem acesso ao sistema financeiro. O sistema financeiro da China é 100% público. As pessoas não tinham nem acesso ao sistema financeiro. Então você pensa assim, olha para o Brasil. Você tem aí uma média de 60 mil homicídios por ano. A gente vive numa guerra civil não declarada. Todo mundo sabe que que sai aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, pode ser assaltado toda hora. Ceará, passando por dificuldades, um monte de estado.
E, portanto, eu não costumo desassociar a igualdade social como um pilar da democracia. Eu costumo colocar como um dos pilares, não só. Logicamente que a liberdade é fundamental, logicamente que a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ser quem você é. Mas, comparando aqui com os Estados Unidos, vamos fazer porque eu acho que a China precisa ser comparada com o maior país do mundo, que é os Estados Unidos. O que os Estados Unidos está vivendo hoje? Os Estados Unidos é uma democracia. Olha o George Floyd. Olha o que a polícia fez lá com ele. Matou. Olha o que um extremista armado fez matou 3 manifestantes que estavam em protestos antirracistas. Olha, os Estados Unidos possuem 872 bases militares no mundo. Você sabe a Primavera Árabe? Eu costumo dizer basicamente o seguinte, que a Primavera Árabe, na verdade, foi um genocídio articulado por Barack Obama, por Joe Biden e Hillary Clinton. Sabe quantos, se a gente for calcular em termos gerais, cidadãos árabes, seja da Líbia, seja da Síria, seja, enfim, dos diversos países que deflagraram ali aquelas manifestações, revoluções, pseudo-revoluções, etc., 10 milhões de pessoas. Quem nunca se chocou com a imagem da criança síria na praia, morta? Quem nunca se chocou com a outra imagem do menino que tinha sido resgatado dos escombros, que ele estava chorando? Isso aí todo mundo viu no YouTube, isso aí rodou o mundo. Você sabe o que é isso? É os Estados Unidos financiando a Frente al-Nusra, financiando o Estado Islâmico, que era a oposição da Síria, né, para derrubar o regime sírio simplesmente por quê? Porque eles queriam colocar alguém que era do interesse deles, porque na Síria é um porto estratégico onde passa o gasoduto russo. E por isso que o Vladimir Putin, chegou e falou, não, vamos entrar na Síria a gente não abre mão. Ele só interviu na Síria, na Líbia, em todos os países da Primavera Árabe, ele só interviu na Síria. E aí tem isso, a Síria, você sabe que sabe que a Líbia, antes do Muammar Gaddafi ser morto, ela tinha o melhor IDH da África. Hoje é um país que exporta escravos, voltou para o século XIX. O que é isso? Você sabe que a Síria é um país que tinha um Estado laico, tinha um Estado absolutamente que comportava os aladistas, você tinha ali, lógico, né, o Islã, você tinha católicos. Hoje o Estado Islâmico decapita católicos ou cristãos na Síria. Olha as cenas desses meninos. E tudo isso por quê? Por intervenções dos Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, para a manutenção dos seus interesses. Então, salve, salve família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. wiseuponline.com.br/flow, tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade, mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br/flow, que ainda ajuda a gente.